Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não acredite em um Deus que mata o seu filho. Foi a frase de um teólogo ateu, que faz muito sentido. Não acredite em um Deus que mata o seu filho. É complicado quando a gente olha para aquilo que Jesus diz acerca do Pai. Ele diz que nós, que somos extremamente maus e ruins, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se os nossos filhos nos pedirem um pão, nós jamais daríamos a ele uma serpente ou um escorpião. Até mesmo os escorpiões, eles cuidam dos seus filhotes. Como acreditar então em um Deus que não cuida do seu próprio filho e que permite a morte do seu filho? Como acreditar em um Deus que fica quieto quando seu filho clama a ele e pergunta e o indaga: por que você me desamparou num momento tão confuso e complicado como esse? Como acreditar em um Deus que Jesus, em um momento de tamanha angústia, ajoelhado na terra, em cima de um monte, orando por várias vezes, dizendo: passa de mim esse cálice, ele não obtém nenhum tipo de resposta? Não acredite em um Deus que mata o seu filho. É muito confuso, é muito complicado quando a gente pensa que Deus literalmente virou as costas e Jesus pronunciou na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani, ou por que você me desamparou? Por que eu estou sozinho em um momento tão confuso e complicado? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, como eu vou acreditar em um Deus que matou o seu próprio filho? Faz sentido demais essa frase, faz sentido demais esse pensamento. Só que eu queria partir de um outro pensamento. Embora nós acreditamos que Jesus era Deus, de fato Deus, nós acreditamos no Deus que é uma comunidade de 3 pessoas, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós também somos monoteístas e nós acreditamos em um só Deus. E isso dá um outro sentido quando eu penso em todo o cenário, Calvário, Getsemane e a aflição de Cristo. Não existe um Deus matando e um Deus morrendo. Só há um Deus que morre. Não acredite em um Deus que mata o seu filho. Não acredite. Acredite em um só Deus que decidiu assumir o ônus do pecado da sua criação. Acredite em um Deus que absorveu toda a maldição do pecado, que absorveu a morte. Não existe um Deus matando e um morrendo. Só há um Deus que morre. Não existe um Jesus na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, porque você me desamparou. Deus realmente não podia ampará-lo, porque Deus estava exatamente ali, na cruz, com Cristo, com Jesus, morrendo junto com Ele. Não há um Deus que mata e um que morre, só há um Deus. O Deus que assumiu o ônus pelo pecado da sua criação. Quando Jesus, no Getsemane, disse: afasta de mim esse cálice, não havia possibilidade que esse cálice fosse afastado, porque Deus estava ali, assumindo junto com o próprio Cristo esse cálice e decidindo beber dele. Os deuses das civilizações enxergam a história do povo deles do alto com uma soberba, com uma imposição, mas a Bíblia diz que o Deus de Abraão sofre pelo seu povo. Não há um Deus que mata e um que morre, porque só há um Deus que morre. Deus literalmente estava ali com Jesus. Por isso não havia amparo para Jesus, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, ou seja, o único Deus, estava ali assumindo o ônus do pecado da sua criação. Não acredite em um Deus que mata o seu filho. O texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 4, João chorava muito quando ninguém foi digno de abrir o livro, quando ninguém foi digno nem mesmo de olhar para o livro. E isso é
confuso, porque João percebe que todo o seu sacrifício, toda a sua vida debruçada em uma causa foi vã, porque o céu não era para nós, nós estávamos destinados ao inferno. Mas logo em seguida um ancião chega até João e diz: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E no mesmo instante em que João, eu confesso que nunca consegui perceber uma tristeza, um grau de tristeza e angústia maior do que o de João. Com exceção, óbvio, da angústia sentida pelo próprio Jesus, mas João se angustiou muito. Mas logo em seguida há uma explosão de alegria, porque ele olha e ele vê ao lado do Senhor, ao lado do trono de Deus, um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro, como tendo sido morto, ele pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou esse livro, houve uma explosão de alegria no céu. E os anciões, os salvos, os animais, todos eles celebravam a vitória do leão de Judá. Embora o leão tenha vencido, todo o louvor desse fato descrito em Apocalipse capítulo 5 é destinado ao cordeiro. Ou seja, o leão venceu, mas digno é o cordeiro. O leão venceu para abrir o livro e os seus selos, mas digno é o cordeiro. Não acredite em um Deus que mata o seu filho. Acredite em um Deus que assumiu o ônus pelo nosso pecado, que venceu a morte e que nos introduziu em uma esperança de que a glória virá sobre nós, de que nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Jesus te ama, Jesus me ama, Jesus nos ama. Ninguém matou Jesus, não foi o seu pecado ou o meu pecado, porque Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu vou lá dou por amor de todos vós. Portanto, que você receba essa verdade no seu coração, crendo e nunca acreditando em um Deus que mata o seu filho, mas acreditando no Deus que se entregou à morte para nos remir do pecado e da perdição eterna. O leão venceu, mas digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro.